Olá! Na lição desta semana nós vamos aprender algo de muito importante. Vamos ver 4 motivos principais que fazem com que Deus tenha de nos provar o nosso caráter, purificar-nos no fogo, para que sejamos metais preciosos no seu reino. Mas é muito importante que você recorde do que nós estudamos na lição anterior, de que as provações que vêm de Deus não tem nada a ver com as provações que vêm do diabo ou com aquelas que surgem na nossa vida por nossa causa, tá? As provações que surgem na nossa vida por nossa causa, elas trazem dor, sofrimento e não educam. Podem educar se nós resolvermos tirar lições delas, tá? As provações que vêm do diabo simplesmente é para abalar a nossa fé e confiança em Deus e nos afastar da salvação. Já as provações que vêm de Deus têm o propósito de purificar o nosso caráter, nos tornar cristãos mais maduros e pessoas mais resistentes para enfrentarmos os problemas da vida. Então você tem que fazer essa distinção para não pensar que Deus crie o mal na sua vida. Deus não faz isso. Em Tiago 1,13 é claro em dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Aqui outra informação. As provações de Deus não são para nos tentar e levar-nos ao pecado, mas são testes que podem ou não nos levar ao pecado. Satanás já nos tenta para realmente nos levar ao pecado. Então vamos ver 4 motivos principais para Deus nos provar e depois nós vamos finalizar vendo as promessas de Deus para quando estivermos em meio às provações. Então essas 2 coisas são importantes você ter em mente também. Os motivos para Deus nos provar e as promessas dele para quando estivermos sendo provados. Tudo bem? Então, o primeiro motivo para sermos provados, Deus nos prova para nos ensinar a acreditar nele e a confiar nele. Vemos isto aqui em Êxodo capítulo 14, versículo 10. Me acompanhe. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios, os filhos de Israel, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aqui o povo de Israel simplesmente estava esquecendo-se do livramento que Deus fez na vida deles. Deus já havia feito com que eles saíssem da escravidão egípcia. E agora eles se deparam com os egípcios vindo atrás deles, ficaram com medo e clamaram ao Senhor e passaram também a reclamar ali de Moisés. O detalhe é que Deus, ele costuma provar o seu povo para ajudar o seu povo a confiar mais nele. E nesse teste inicial Israel não passou. Porque se Deus os libertou da escravidão egípcia, fazendo uma intervenção sobrenatural, usando 10 pragas, por que eles iam temer agora? Será que Deus não iria fazer nada? Será que depois de tudo que Deus fez por eles, Deus iria permitir que os egípcios alcançassem e os matassem? Não.
Deus queria aqui testar as pessoas. Deus queria ensinar eles a importância de acreditar em Deus e terem fé nele, né? E aí, no capítulo 14, verso 31, nós temos algo aqui muito importante. Que realmente esta aprovação, esta permissão de Deus para que os egípcios viessem atrás deles, fortaleceu a fé dos israelitas. Olha o que diz o verso 31, ó. E viu Israel o grande poder que o Senhor exerceu contra os egípcios. Que eles se afogaram todos no mar que havia sido aberto por Moisés, não é? Pelo poder de Deus. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, ou seja, o respeitou, e confiou no Senhor e em Moisés. Então, esta é a primeira razão para Deus nos provar. Ele nos prova e traz um livramento para que nós aprendamos a confiar nele, respeitá-lo e acreditar nele. Tá ok? Vamos ver agora a segunda razão para Deus nos provar. Deus nos prova para nos submeter à prova da obediência. Vamos ler aqui o que está em Êxodo 17, verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas palavras segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, no monte. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui Deus, neste momento em que eles chegam a uma região em que não tinha água, e apenas tinham águas amargas, eles simplesmente tentaram a Deus. Eles não foram obedientes a partir da primeira experiência que os ensinou a obedecer a Deus, a confiar na verdade nas suas promessas. Eles tinham que obedecer ao Senhor e simplesmente confiar nele e não ir reclamar para Moisés e nem falar: será que o Senhor está conosco? Jamais fazer isso. Então Deus deixa eles um momento ali, sem água, para testar a obediência, submeteu à prova a obediência deles. Eles seriam obedientes em confiar no Senhor, como o Senhor havia ensinado antes, né? O Senhor os ensinou a confiar nele e a acreditar nele quando os livrou dos egípcios. Será que eles seriam agora obedientes em confiar nele e em temê-lo? Não foram. Mas aqui você percebe que Deus pode sim pôr à prova a nossa obediência. Deus, ele pode dar a mesma prova ao longo da nossa jornada cristã para nos educar e nos tornar felizes. Se Deus vê que aquela prova não foi suficiente, ele pode permitir
que sejamos testados ainda mais, para sermos fortalecidos, educados e, obviamente, alcançarmos a felicidade. Então veja que as provas de Deus são testes para o nosso desenvolvimento. Não são as tentações de Satanás que são para a nossa destruição. Então, o segundo motivo que leva a Deus a provar ao seu povo é submeter à prova a obediência do seu povo. O terceiro motivo que leva a Deus a provar o seu povo é porque ele tem um plano a realizar para o nosso bem. Por incrível que pareça, as provações podem fazer com que os planos de Deus para o nosso bem se cumpram, porque elas nos tornam preparados para recebermos esses planos e essas bênçãos. Muitas das bênçãos de Deus não recebemos primeiro porque não pedimos. Em Mateus 7,7 Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Mas outras bênçãos de Deus não recebemos porque não estamos preparados para recebê-las. Então Deus muitas vezes permite algumas provações para que o plano dele para o nosso bem se realize em nossa vida. E aqui vamos ler Lucas 4, 1 e 2, para você perceber que Jesus foi provado para que o plano de Deus se realizasse na vida dele. Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Veja que interessante, o mesmo Espírito Santo que batizou Jesus, pouco antes deste evento, foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser provado pelo diabo. Ali havia algo de muito importante. Jesus precisava vencer aonde Adão não venceu. Adão não venceu no apetite, E Jesus, mesmo jejuando, ele não transformou pães em pedras a mando do diabo. E Adão e Eva, sem fome, comeram do fruto proibido. Adão e Eva estavam num jardim maravilhoso. Jesus estava num deserto. Adão e Eva foram tentados de forma indireta por Satanás, porque ele usou uma serpente como médium. Jesus foi tentado pessoalmente pelo diabo. E quando Cristo suporta isso, o que acontece? Isso demonstra que Cristo realmente estava preparado para ser o Messias e as forças das trevas foram derrotadas. Então você percebe, aqui Jesus foi provado para que o plano de Deus se realizasse para o bem do próprio Cristo, para mostrar ao universo que Adão não precisava ter pecado e para mostrar que ele realmente estava preparado para ser o Messias. Então esse é um terceiro motivo, Deus pode sim, Deus tem um plano a realizar para o nosso bem e as provações que surgem podem cumprir para a realização desses propósitos. Até porque Deus, ele tem o poder de transformar o mal em bem. Como diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito, foram chamados segundo o seu propósito. Então, no fim das contas, nós temos que ter a confiança em Deus incondicional, de que independente da circunstância em que estejamos, independente da provação pela qual passemos,
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Tenha esse texto em mente, sublinhe na sua Bíblia e use-o quando você sentir-se provado, tá bom? Pense nele, reflita no texto. E o quarto motivo que pode levar Deus a aprovar o seu povo é para testar a sinceridade da nossa fé, aumentá-la e fortalecê-la. Vamos ler aqui 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Então Deus pode nos testar, para testar, na verdade, a nossa sinceridade da nossa fé e poder também aumentar e fortalecer a nossa fé. Então, 1 Pedro 1, 6 e 7, o apóstolo Pedro disse o seguinte, ó: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde esta fé, não é, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse texto é muito importante porque ele mostra primeiramente que os cristãos passariam por provações, e muitas vezes elas não viriam de Deus, né? Mas Deus permite. E que essas provações, uma vez confirmada o valor da nossa fé por essas provações, isso vai redundar em louvor, glória e honra quando Jesus voltar, porque nós estaremos firmes, em pé diante da sua presença. Então você percebe, Deus pode testar a sinceridade e a força da nossa fé por meio da provação. E assim como o ouro sai purificado no fogo, aqui é um dos exemplos mencionados por Pedro, você e eu podemos ser purificados e mais fortes do fogo da aflição. E se passarmos por outros problemas ou pelo mesmo tipo de problema, passaremos com muito mais fé, tranquilidade e saberemos as soluções para resolver este problema. Então você vê como Deus ele é amoroso. Nós estamos no mundo de pecado, né? E neste mundo nós não estamos livres de problemas. Jesus disse, né, em João 14, 27, você pode ler também João 16, 33, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus não prometeu que não passaríamos por aflições, mas ele promete que essas aflições, se nós confiarmos nele, estas aflições vão nos tornar fortes para suportarmos aflições futuras e resolvermos com mais facilidade problemas que vierem, porque a nossa fé estará fortalecida, purificada como ouro no fogo. Agora, existe aqui um detalhe importante que eu devo destacar para você, que é o seguinte: você e eu fazemos parte de um conflito cósmico entre o bem e o mal, certo? Então, de um lado estão Cristo e seus anjos, de um outro lado estão Satanás e os seus demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus. De acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, eles foram expulsos do céu e vencidos na cruz por Jesus Cristo. Então existem esses dois poderes antagônicos e muitas coisas no universo tiveram de ser esclarecidas ao longo dos milênios. Então você imagine um ser perfeito, criado perfeito, de acordo com Ezequiel 28:15, de repente se torna mal e acusa a Deus. Então Deus tem que permitir que as suas criaturas livres, por si mesmas, vejam os resultados do pecado, vejam o verdadeiro caráter de Satanás, para que na eternidade esses seres não fiquem duvidando de Deus para sempre.
Então, outro motivo, e aqui nós poderíamos acrescentar um quinto motivo, não apenas 4, né, mas um quinto motivo para sermos provados é que Deus precisa revelar aos anjos quem realmente é dele e quem não é. Lembra-se da parábola do trigo e do joio em Mateus 13? O trigo e o joio são muito parecidos. E as provações são formas de Deus mostrar para os anjos quem realmente é de Deus e quem não é. E isso é muito importante, queridos, porque os anjos não podem ter dúvidas de quem estará no reino dos céus. Eles têm que ter certeza de que quem estará no reino dos céus aceitou a Cristo como Salvador de verdade e teve uma vida de comunhão com Ele. E isso é fundamental porque os anjos não são oniscientes como Deus. Se você ler 1 Pedro 1,12, você vai ver que os anjos anelam perscrutar as coisas referentes à salvação. Então eles não são oniscientes. Então as provações, os testes não existem por causa de Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas existe por causa dos seres celestiais. E isso é tão importante que Deus criou, estabeleceu um juízo que ocorrerá antes da volta de Cristo, para Ele prestar contas aos anjos, para que durante a eternidade eles não tenham nenhuma dúvida acerca do caráter de Deus, caráter este que foi questionado pelo diabo, que conseguiu convencer 33% dos anjos no céu. E aí Deus estabelece o juízo pré-advento, ou antes da segunda vinda. E nós vemos em Daniel 7, versos 9 e 10, muitas criaturas celestiais, anjos, em volta do trono, com o objetivo de entenderem melhor o conflito entre o bem e o mal. Vou ler para você esse texto. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Olha quantas testemunhas diante desse tribunal. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esses livros são os registros celestiais que contêm tudo aquilo de bom e de ruim que os seres humanos fazem ao longo da vida. Então, por meio desses registros, Deus pode mostrar para os anjos quem realmente é de Deus e quem não é. Então esse é um outro motivo para as provações. Paulo disse em 1 Coríntios 4,9 que os apóstolos, isso pode incluir os seres humanos, os demais seres humanos, somos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então neste conflito cósmico, Deus também permite as provações para que os seres dos outros mundos possam com mais facilidade distinguir quem é trigo e quem é joio. E agora, para finalizar, vamos ver as promessas que Deus deixou para nós enquanto passarmos por provações. Deus não apenas prova-nos para educar-nos, fortalecer a nossa fé, o nosso caráter, para nos ensinar a ser felizes, seguindo por caminhos da felicidade. Não apenas isso. Deus nos deixa promessas. Nos deixa, diríamos, vitaminas que nos fortalecem diante dessas provações. E eu vou ler essas promessas para você, né? E com isso nós finalizamos o nosso estudo, tá? E essas promessas também existem pelo seguinte: se nós cairmos em tentação e em pecado, né? Por causa tanto da nossa natureza pecaminosa quanto por causa do inimigo, Deus continuará conosco, nos ajudando a nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então, quando vem o pensamento assim, eu vou desistir do evangelho porque eu não consigo vencer esse pecado, essa é a vontade que o diabo tem para você. A vontade de Deus é que você pense assim: bom, já que eu não estou conseguindo vencer esse pecado, eu vou me apegar mais ainda a Deus,
Porque se agora ao lado dele eu estou com dificuldades, imagine longe dele. Então você tem que mudar a sua postura mental. Vamos para as promessas, que são vitaminas que nos fortalecem diante das provações. Primeira promessa, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, Deus quer que não pequemos, né? Se todavia alguém pecar, ou seja, ele reconhece que o desejo de Deus nem sempre vai ser realidade, porque nós temos uma natureza pecaminosa e ele vai tirar essa natureza na glorificação, quando Cristo voltar e glorificar, transformar o nosso corpo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? Então, quando o texto diz que Cristo é o nosso advogado, não é porque Cristo está implorando ao Pai que nos perdoe. O próprio Cristo disse: o próprio Pai vos ama. Cristo é o advogado porque existe um acusador, que é Satanás. Ele não está mais no céu, mas Cristo precisa demonstrar, através do seu ministério no santuário, que as acusações de Satanás estavam todas erradas, né? Então Cristo também é o nosso advogado como uma garantia de que se qualquer demônio ou o próprio Satanás nos acusar, o sangue de Jesus é apresentado, as marcas da cruz são apresentadas diante do Pai e diante do universo, para que todos se lembrem eternamente de que o preço pelos nossos pecados Cristo já pagou. E o verso 2 de 1 João 2 diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sangue de Cristo nos traz perdão e torna Deus propício a nós novamente. Restaura a nossa relação com Deus. Então esta é a primeira promessa que você tem que ter em mente quando você passar por provações. Outra promessa encontramos em Hebreus 4, 4 a 16. Hebreus 4, na verdade, 14 a 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Veja, a presença de Cristo no santuário celestial é a mesma coisa que nós estarmos lá. Então nós temos que preservar, conservar a nossa confissão de fé. Não podemos desistir. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E já que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, ou seja, não igual, mas a nossa semelhança, e ele não pecou, olha o que nós podemos fazer, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. As provações são ocasiões oportunas para nós nos achegarmos pela fé até o santuário celestial. Nos achegarmos pela fé ao trono da graça de Jesus Cristo. Pedindo forças para resistirmos às provações e pedindo que Ele, o mais rápido possível, nos eduque e nos transmita as lições que Ele deseja por meio dessas provações. Ok? Então esta é uma outra promessa muito bonita. Outra promessa, eu fiz menção a ela, mas eu tenho que lê-la aqui também, porque eu quero que você tenha essas promessas anotadas para você usá-las nos momentos de provações. Lembrando que as provações, quando da parte de Deus, são apenas educativas e para a salvação. As que vêm do diabo não são educativas e levam à perdição. Então não tem uma coisa a ver com a outra, tá? Em Romanos 8, 28, isso aqui você também tem que ter em mente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha de tal forma que
todas as coisas cooperam para o seu bem e para o meu bem. Não é uma promessa essa maravilhosa? Deus trabalha de tal forma que com a sua onipotência, ele pode pegar uma desgraça que o diabo colocou na nossa vida e transformá-la numa bênção. Deus tem esse poder. Então você tem que ter em mente, todas as coisas, no fim das contas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você se relaciona com Ele por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração? Se você faz isso, todas as coisas cooperam e vão cooperar para o seu bem. Outra promessa, Jeremias 29:13. Outra promessa para termos em mente quando passarmos por provações. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. Porque além de o encontrarmos e o conhecermos melhor, e consequentemente aprendermos a confiar mais nele, encontrando a Deus, nos aproximando dele, nós temos mais sabedoria para solucionarmos problemas e passarmos por provações. Então Deus promete que se você buscá-lo, se você pedir a ajuda dele para enfrentar qualquer dificuldade ou provação, não importa a origem dessa provação, Deus vai se deixar achar por você. Tá? Penúltima promessa. 2 Coríntios 12:9. Isto aqui Deus disse para Paulo que tinha um espinho na carne. E talvez você também tenha um espinho na carne. E isto seja uma provação para você. Mas o que o Senhor Deus diz para você é o seguinte: caso ele não tire esse espinho da carne agora, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que texto, queridos. Quanto mais fracos nós estamos, mais poder nós podemos receber de Deus, pela graça de Cristo. E aqui é dito que a graça de Deus nos basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está passando por um momento difícil, se sente fraco, cansado, saiba, o poder de Deus, a força mental que Ele está te dando e emocional, vão se fortalecer no momento da fraqueza. Porque essas forças são exercitadas. Ao você exercitar, usar o poder de Deus e a força que Ele lhe dá, esse músculo da fé se torna mais forte e você se torna mais resistente diante de qualquer situação. E a última promessa, para encerrarmos o nosso estudo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Esta é a última promessa que eu deixo aqui para você, enquanto passar por provações. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente, verso 6, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos colocar aqui também, que me poderá fazer o diabo? Se o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o diabo? Se o Senhor é o meu auxílio. Então aqui nesse texto Deus promete, né, nunca nos deixar, jamais nos abandonar diante das provações, e Ele promete ser o nosso auxílio. E sendo o nosso auxílio, nós não temos motivos para temer o ser humano, nem para temer o diabo e os demônios. Então,
a conclusão, né, do nosso estudo é que as provações, quando vêm de Deus, elas têm propósitos educativos e redentivos. Deus quer nos tornar pessoas melhores e de sucesso nesta vida, preparando-nos para a vida por vir. As provações de Deus não são as tentações do diabo que querem nos levar a pecar. As provações de Deus querem nos fortalecer para que possamos enfrentar a vida com mais força mental, com mais sabedoria, com mais inteligência e com o músculo da fé desenvolvido para suportarmos qualquer tipo de pressão. Obrigado por você ter acompanhado o estudo, né, dessa semana, e eu espero que essa lição lhe ajude, né, a você exercer a sua fé, especialmente com estas promessas, exercer a sua fé e a sua confiança em Jesus, o nosso sumo sacerdote, no santuário celestial. Ao exercer a fé nele, em suas promessas, você vai passar pelas provações com muito mais facilidade. Um abraço carinhoso, um feliz sábado e uma ótima semana para você.